Bom dia a todos. Vamos iniciar agora o café comunitário, 36º Batalhão. O Tenente Coronel Carlos e Subtenente Nage possa vir compor a mesa com a gente aqui. Convido os vereadores para estar com a gente também aqui. Convido também o prefeito, possa estar compondo a mesa. Vou passar a palavra aqui para dar início, comandante Carlos. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite da Câmara para a gente fazer esse café comunitário. É muito importante a gente estreitar, né, os laços com a população. E gostaria de dizer que esse é um projeto da Polícia Militar em todos os batalhões, que a gente faz nos municípios, justamente para ouvir, né, os elogios, ouvir as críticas da população, para que a gente possa adequar nosso policiamento e ter um nível, né, de eficiência maior. Então nós estamos aqui para poder falar algumas palavras sobre a Polícia Militar e também para ouvir todos aqueles que queiram se expressar de alguma forma. Então gostaria de deixar a palavra à mesa, presidente, justamente para que a gente possa ver se algum vereador deseja falar alguma coisa, né? E a gente dá um início aí e depois passar a palavra para a população. Bom. Só um minuto, eu esqueci só de uma coisa, tem um dado estatístico, a gente está sem data show hoje, mas a gente precisava só passar também, se quiser, depois que os vereadores dessem a palavra, a gente só passa os dados estatísticos e depois a gente passa para o pessoal. Tem um data show da Emater. A Emater tem um data show. Será que dá tempo de trazer? Dá, é perto. Luciano, tem aí o... Tem? A Emater tem um data show. Se puder trazer, a gente já adianta aqui, né? Aí Tá tem lá. como a gente passar. Tudo Eu bem. agradeço, senhor. Rivalnir já vai pegar. Bom, o café, o que eu entendi, é um bate-papo, né? Com certeza da Polícia Militar com a população, para que possam reivindicar alguma coisa, fazer as perguntas, aqueles que queiram saber sobre a situação dos bairros, da fiscalização da polícia, com certeza. Eu só tenho a elogiar a Polícia Militar, que eu vejo um trabalho de excelência aqui em Aperibé, e com certeza, ouvindo a população, a polícia vai se aperfeiçoar mais também. Tem algum vereador que queira fazer alguma pergunta aqui? O André Lima. Bom dia ao nosso presidente, a todos os vereadores, ao prefeito que está aqui hoje com a gente, todos os nossos secretários, população em geral, os nossos funcionários da casa e as pessoas que vão assistir a gente através do Facebook, através da TV Aldeia. Primeiramente, presidente, eu queria agradecer ao comandante, porque de pronto atendimento nós fomos esses dias atrás dele para solucionar um problema, né, que seria um problema se acontecesse, mas não foi problema, né, comandante, porque o senhor interviu antes, e é uma coisa que faz falta para a gente, pois a gente não tem uma delegacia legal em Aperibé, e o DPO, muita gente entende que é uma delegacia, a população em si, e a gente, né, teve a informação que poderia ser fechado por causa de contingente, o senhor explicou muito bem lá no Café Comunitário Itaucara, pela situação que houve, e muitas pessoas se aposentando e não tendo concurso público, e o senhor estava realocando esses policiais, né, que atendem a gente muito bem em nosso município. E de pronto atendimento, o senhor manteve o DPO no centro da cidade funcionando, tanto quanto do bairro Ponte Seca, e toda a infraestrutura que a polícia oferece para a gente em nossa cidade, não só na parte de policiamento, mas também, como eu já disse lá, na parte de atendimento à educação, como o PROERD faz em nossa cidade,
não só nos colégios particulares, nos públicos, mas como nos particulares também. Então, não é só um trabalho de emergência, mas também de prevenção, como eu disse lá a última vez. Então, é muito importante a Polícia Militar estar ativa em nosso município do jeito que sempre fez, junto com a Secretaria de Segurança, junto com a Guarda Municipal, junto com todos os nossos cidadãos de bem de nossa cidade. Quero agradecer mais uma vez por permitir que o nosso DPO esteja ali e funcionando e atendendo a nossa população, e parabenizar pelo excelente trabalho que o senhor vem fazendo em nossa cidade com o 36º Batalhão de Polícia. Muito obrigado, bom dia a todos. Aproveitando aqui também, estendendo o agradecimento, Andrinho, ao coronel por ter permitido, né, o nosso DPO estar dando a continuidade aqui no nosso município. Mais algum vereador ou prefeito que queira fazer alguma pergunta? Um bom dia a todos. Eu quero fazer um agradecimento aos nossos policiais, agradecer todas as autoridades presentes e dizer que, infelizmente, a gente tem uma noção que o policial é mal remunerado. E eu sempre digo que a polícia e professor tinha que ser mais bem remunerado. Mas a gente sabe que a situação às vezes não permite, às vezes não tem verba, a gente não sabe o que acontece, mas a gente sabe que eles tinham que ser mais valorizados, porque a gente sabe que a situação nossa e do país é muito difícil. É muitos problemas que acontecem dia a dia. E sem os policiais, o que seria de nós? Infelizmente. E eu só tenho que agradecer, porque tem muita gente também que reclama da polícia, que a polícia faz isso ou que a polícia faz aquilo. Eu sou um senhor de terceira idade, até hoje eu não tive motivo para me reclamar de polícia ainda, porque eu fiz a minha parte. E que se eu não fizer a minha parte, com certeza eu vou reclamar amanhã ou depois. Mas eu fiz a minha parte até hoje, então não tem nada de reclamar da polícia. Eu só tenho a agradecer o trabalho de vocês. Muito obrigado a todos. Vou passar a palavra aqui ao coronel novamente. Eu tenho que tirar o óculos, depois de um certo tempo eu tenho que tirar o óculos para ler, né? Minha vista melhorou. Achava até que isso não ia acontecer, mas para ler eu tenho que tirar o óculos. Então eu gostaria de agradecer as palavras dos senhores vereadores, né? Agradecer também a presença do prefeito, que a gente já, de vez em quando a gente conversa, né, sobre policiamento, sobre alguma coisa no município, e dizer a todos algumas palavras aqui que a gente tem uma preocupação muito grande com a Peribé. Tempos atrás eu me formei na Polícia Militar, no curso de formação de oficiais, e vim para Itaperuna. Eu sou nascido em Itaperuna. E vivi minha vida toda nessa área aqui. Desde que pertencia ao 29º BPM, a Peribé pertencia ao 29º BPM, e depois passou para o batalhão 36º, na ocasião da emancipação da área aqui, né, da separação, vamos dizer assim. Então a gente já conhece o município há muito tempo. Já vim aqui 3 vezes como subcomandante, e o ano passado eu iniciei a carreira aqui como comandante da unidade. A gente enfrenta muitas dificuldades, muitas. Mas o mais difícil é você tentar sensibilizar as autoridades e ao povo, que se o povo não quiser mudar, a gente não consegue muita coisa. A gente costuma falar que a gente está enxugando gelo, né? A gente prende um marginal 6, 7 vezes durante o ano no mesmo crime. Está furtando um celular, está fazendo um pequeno roubo, está entrando na casa de alguém, ele vai para a delegacia, a gente faz o registro de ocorrência com ele preso,
Às vezes ele fica preso ali 1, 2 dias, às vezes nem isso, e ele vai para casa responder em liberdade. O sistema criminal hoje alega que os presídios estão cheios, lotados, e por isso eles solicitam leis mais brandas para os criminosos. A política que regem essas leis, geralmente deputados federais, às vezes um ou outro deputado estadual, porque mudanças no Código Penal são de âmbito federal, a gente sente também que há uma tendência a abrandar o crime. A gente vê aí o tráfico de drogas, querendo até apertar um pouquinho a situação do tráfico, mas porém o uso, a gente vê, abrandou muito nos últimos 10 anos, 15 anos. Então isso reflete na população. O que a gente acha que seria a solução ideal? Não tem jeito, cada município, cada família se conscientizar que depende dele, depende do pai da família, ou da mãe da família, né? De criar seus filhos de uma forma mais consciente, e isso refletir na mudança do comportamento do povo. Claro que a gente não consegue fazer isso com a população inteira, mas quanto mais gente a gente conseguir colocar isso através de propaganda, através de seminários, através de palestras, através do próprio colégio, a gente focar nisso, a gente vai conseguir uma melhoria. O que está acontecendo na base é isso. O que a gente tem visto na prática? As reclamações são gerais. Reclamam muito do político. Fala que o político é corrupto, às vezes não fala na minha frente que o polícia é corrupto, mas às vezes fala que o polícia é corrupto também. Então a gente escuta essa história, mas se a gente parar para pensar, o problema não está na profissão. Nenhuma profissão. Toda profissão a gente encontra aquela pessoa que trabalha bem, aquela pessoa que não quer trabalhar e aquela pessoa que só tem terceiras intenções. Toda profissão. O problema está na forma que a gente está educando o povo, nós mesmos. A gente vê aí, eu tenho uma experiência pequena, mas tenho de visita fora do nosso país, e tenho visto algumas coisas que a gente aprende no curso, mas você tem que ver para você sentir aquela diferença. Eu fiz um curso de pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, que falava de políticas públicas de segurança e justiça criminal. E nisso falava duas coisinhas que eu gravei muito bem. Uma delas falava da diferença entre aquilo que é público, o cidadão considerar como sendo de alguém, sendo de todos, ou considerar como sendo de ninguém. Parece uma diferença boba, né? Mas no Brasil a gente considera aquilo que é público como sendo de ninguém. Então o que o cidadão faz? Alguns têm consciência, mas a grande maioria fala assim, se aquele banco ali não é de ninguém, eu posso quebrar. Se aquela luz naquele parque municipal, ou numa quadra, não é de ninguém, eu também posso quebrar. Se eu tenho uma calçada na frente da minha casa, por que eu não avanço a minha casa para a calçada? Não é de ninguém. Enquanto que o pensamento do país que está de primeiro mundo, geralmente, é o contrário, é de todos. Então você vê um comportamento do povo bem diferente. Aquela pessoa que vê o outro avançando no espaço público, ela chama atenção. De uma forma educada, mas costuma chamar a atenção. Fala, olha, isso aí você está avançando naquilo que é meu também. Isso não é seu. Isso é do povo, é de todos. As pessoas jogam menos lixo no chão. Então a gente vê esse tipo de comportamento. E outra coisa também que a gente costuma estudar que eu gravei bastante, é uma coisa simples que a gente vê todo dia, chamada fila do banco, uma fila de engarrafamento. No país de primeiro mundo você vê a fila do banco certinha. O engarrafamento também, um veículo atrás do outro, certinho. Aqui no engarrafamento, um quer passar na frente do outro. E na fila,
um quer dar uma desculpa também para entrar na frente, para não ter que enfrentar. Isso é falta de respeito com o próximo. Se você fizer isso num país de primeiro mundo, aí na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal te olha com a cara pior do que se você tivesse cometido um crime. E aí é falta de respeito com todos aqueles que estavam na fila. Então isso faz a gente pensar um pouquinho, até que ponto que a gente precisa mudar, né? A gente precisa melhorar. Até que ponto a gente precisa ensinar a nossos filhos, a nossos netos, e que a solução está dentro de casa, começa dentro de casa. E a gente não tem feito o nosso dever, não. Muitos atingiram esse grau de consciência, mas a esmagadora maioria não tem esse conhecimento. Então a gente está vivendo isso. A pessoa chega na rua, num local que é suspeito de droga, ela toma uma abordagem policial militar e ela quer reclamar porque o policial mandou ela encostar na parede para dar uma geral. É um absurdo eu ter que encostar na parede, mas não é um absurdo ela tá ali envolvida numa situação de droga. Isso não, é direito dele, ele acha isso. Então a gente está vivendo muitos falam que é inversão de valores, né? Mas eu acho que é muito mais além. Eu estava lendo alguns livros e a gente vê que parece ser até um ataque, mas não é um ataque assim. A gente está sofrendo um ataque o mundo inteiro do islamismo, né? A França está sofrendo muito com isso, muitos países já estão. Quem quer visitar a França, vá logo, daqui a pouco a França vai ter os seus costumes mudados, porque a quantidade de gente do islamismo que está indo para a França, daqui a pouquinho muda. A França passa a ser um regime islâmico. Então as coisas vão ser diferentes. A gente está sofrendo uma influência do comunismo muito séria, né, na grande maioria dos países, principalmente na América Latina, porque eu não sou contra o socialismo, não. Algumas ideias socialistas são ideias boas, algumas. E do capitalismo também. Eu acho que a gente não tem que ser radical para um lado nem para o outro. Mas a ideia de igualdade, né, fere muito. Eu acho que foi Rui Barbosa que falou isso alguns tempos atrás, que os iguais têm que ser tratados de formas iguais. E os desiguais também de forma desigual. Então a gente não pode pegar um cara que você sabe que ele tem uma experiência profissional muito grande e pegar um que não tem nenhuma e dar o mesmo benefício para os dois. Não tem. Aquela pessoa que trabalha bem todo dia, que foca no trabalho, e você como empregado, você vai escolher quem? Aquele que está trabalhando direito ou aquele que só vive enrolando? Você acaba escolhendo aquela pessoa que trabalha bem. Então isso é normal, né? É uma seleção natural que se faz no dia a dia. Então a gente não tem que reclamar disso, falar que o mesmo direito que um tem, o outro deveria ter, né? Eu acho que a gente tem que se esforçar para isso. Então a gente vê hoje em dia o foco de grande parte da população está no benefício que ela recebe. Ela vai reclamar como político, igual a gente vê em Campos do Goytacazes, grandes manifestações, fecham BRs. Eu cheguei uma hora lá, que eu era subcomandante em Campos, para verificar, falei, por que estava havendo aquela manifestação? E era simples, teve uma tempestade na noite anterior, destelhou várias casas, e eles exigindo que a prefeitura desse telha e arrumasse a casa deles. Eu falei, eu não sei se eu estou errado, mas eu acho isso um absurdo. Você fazer uma manifestação, parar uma avenida, exigir que dê telha para poder consertar a casa, isso é função de cada família, cada um, né? Então a coisa está ficando um pouco esquisita. A gente está confundindo muitas coisas. Direito, a gente só pensa em direito, esquece as obrigações. A gente tem enfrentado isso nas escolas também. Tem família que manda o filho para a escola achando, você vai aprender educação na escola. A escola, você vai aprender matemática, português, você vai aprender educação em casa. Quem tem que dar educação são os pais, não é transferir para a escola, não. Então, eu sempre tenho falado duas coisas. As pessoas às vezes param para falar, o que você poderia fazer? Pádua está entregue às drogas, igual colocaram no jornal. Pádua está entregue às drogas, está entregue à criminalidade. Eu falei assim, é uma visão muito pequena.
Se você tiver uma visão do estado todo, você vai saber que o nosso batalhão é o de menor índice criminal no estado todo. Mas isso não vem de graça. Isso vem do trabalho do policial militar e do povo. O povo tem denunciado, a gente precisa que denuncie. E a gente tem feito o nosso trabalho. Às vezes, cada dia é mais difícil, porque antes a gente prendia uma pessoa uma vez, ela ficava presa. Agora eu estou tendo que prender 5, 6, e às vezes não fica, por causa dessa situação toda que está acontecendo. E toda vez que uma quadrilha é posta em liberdade, a gente tem a dificuldade em prendê-la novamente. É o que está acontecendo com o Pado agora. Nós estamos tendo, se não me engano, é o 4º roubo de veículo. 4 roubos de moto nos últimos 2 meses. A gente até identificou quem é. A gente não conseguiu prender ainda. Uma hora vai cair. Uma hora eles vão ser presos em flagrante, porque eu só posso prender em flagrante. E a nossa polícia, ela é dividida. Nós temos a polícia militar e a polícia civil. As informações que eu recebo, eu tento passar para a delegacia. A delegacia está fazendo o inquérito dela lá, não sei se vai conseguir apurar isso. Não sei se o delegado vai entender também e vai pedir um mandado de prisão, ou se vai ter provas concretas para isso. Então, a gente tem que refletir sobre o que a gente quer. Eu gostaria de aproveitar também que já temos aí o Data Show e pedir o Tenente Nagem, que é o comandante da companhia, está assumindo agora, recentemente, para dar um gás na companhia. A gente fez algumas mudanças, devido à visão que cada um tem. Ele fica muito tempo na companhia e entra outro já com uma visão diferente, uma visão de implantar um sistema diferente, e a gente tem notado que isso, a gente tem um sucesso muito grande em termos de trabalho policial militar. Cada um apresenta o seu foco, apresenta a sua visão, e a gente tem aprimorado aí o policiamento em torno das ocorrências. Então, pedi ao Tenente Nájia se ele pode fazer a apresentação aí dos índices, e a gente vai ver. Observem bem, porque eu já tive dando uma olhadinha aqui nos índices de apreensão de maconha e cocaína. A gente teve uma redução em um e um aumento em outro. Isso sugere para a gente uma mudança de comportamento. Então, até isso a gente analisa. Por que reduziu a apreensão de uma droga, por que aumentou de outra? Aí a gente tem procurado dar algumas explicações depois sobre essa estatística. Bom dia a todos. Consegue ouvir minha voz assim? Melhor? Não? Melhor? Quer usar a tribuna ali? Não, tá ótimo aqui. Agradeço. Gostaria de mais uma vez desejar um bom dia, agradecer pela oportunidade. Meu comandante, Coronel Carlos, me nomeou há 3 semanas atrás comandante da primeira CIA. A primeira CIA, conforme os senhores vão ver, fica responsável. A sede é aqui no PPC, na Ponte Seca. Os limites da companhia fica responsável em Santa Cruz, divisa de Pirapitinga, e aqui a gente vai até Porto das Barcas e até a divisa com o 29º Batalhão de Itaperuna, em São José de Ubá. A gente vai até, a nossa competência vai até Monte Alegre. E agora a gente vai fazer a leitura das nossas estatísticas. Assim como o comandante falou, os dados que nós temos foram passados pela delegacia, né? No caso, a gente tem a 136DP, a delegacia de Santo Antônio de Pádua, e a nossa P3, a seção de planejamento do 36º Batalhão. Com os dados que a gente tem, a gente compara com o da delegacia e a gente forma assim as nossas estatísticas. Vamos lá? Aqui, como eu falei para vocês, os nossos limites. A gente tem Pádua e Aperibé, constando como a área da primeira CIA. No caso, hoje, especificamente, falaremos de Aperibé. Segue os nossos dados, o número de homicídios, no caso, em 2018, 2019, no caso, no curso do ano, até agora registrados, não tivemos nenhum. Roubo de veículos. Senhores, atentem, por favor, para esse número baixo, que conforme eu conversei com o nosso prefeito,
alguém vai chegar e vai falar: ah, tenente, houve um roubo em área rural. Uma motocicleta foi parada, foram abordados. Mais uma vez, o que a gente tem aqui são dados que foram registrados na delegacia. Roubo de rua, em 2018, durante todo o ano, 2, até agora registrados aqui. Gostaria de fazer só um adendo, que é sempre bom falar a diferença do roubo, do furto, porque o roubo ele é sempre mediante ameaça. Alguém te ameaça a você entregar um bem. Ou violência, né? Sim, senhor. Com violência. Para você entregar o seu bem. O furto não, você dá falta, simplesmente. Deixou ali, não está mais. Às vezes você identifica por um registro, câmeras, ajuda muito os nossos policiais identificarem o autor do furto. Roubo em residência. Infelizmente, a gente tem um número, não é um número alto, mas acontece de pessoas que não passam o dia em casa, ou então existem suspeitas de alguém entrou e levou um bem dentro de casa. Roubo a estabelecimento comercial, famoso assalto a posto de gasolina, assalto a lojas, lotéricas, entendeu? A gente tem utilizado e planejado melhor as nossas formas de policiamento para tentar coibir de toda a forma possível. Então a gente mostrou o nosso desvio aqui, que é a diferença do ano de 2018 em relação ao nosso ano até agora de 2019. Vamos lá. Perguntas? No correio? Sim. A gente teve... Você está falando... Foi quando? 2 meses atrás. Teve um assalto no correio. Sim, a gente... Então houve uma olhadinha nisso aí. Um furo aí da nossa sessão. Vamos acrescentar lá. Vamos lá, questão interessante de drogas. Mais uma vez, lembrando, né, que drogas é um problema de saúde pública, mas acaba interferindo diretamente no nosso trabalho, até porque há um reflexo. Eu estava conversando com o nosso prefeito, que quando a gente faz grandes apreensões de drogas, os donos daquela droga, às vezes têm que prestar contas. Ficam com dívidas, podem pagar com a própria vida, acabam roubando. Aí que já incide nos crimes que a gente mesmo atua para coibir, quer dizer. E vamos lá, as questões de armas. Nós tivemos 6 armas apreendidas no ano de 2018, apenas 4 esse ano. Prisões, tivemos 48, tivemos 27 esse ano. Veículos recuperados, como eu falei, às vezes o veículo foi furtado, roubado, e isso é um dado que consta bastante. Quem não gostaria de ter o seu bem, principalmente as pessoas que não têm seguro do seu veículo recuperado. Então temos essa nossa estatística aí, recuperamos 4 veículos. Apreensões de drogas, tivemos 45 no ano de 2018, 2019 até agora 30. Maconha em gramas, 356 gramas, 2019 105. Cocaína, 200 gramas, 2019 366. Estava falando também sobre uma droga que está muito comum, no caso ela é inalada, né? O famoso loló, cheirinho da loló, que é muito comum o uso entre jovens, adultos, que a gente também está fazendo uma atuação específica para atingir. No caso, a gente já fez abordagens a ônibus, pessoas que trazem a droga já pronta, já com rótulo de facção criminosa e tudo, para o consumo, principalmente em festas. Então, infelizmente, aquela coisa, eu notei, porque como eu falei, eu estou há 3 semanas aqui, responsável pelo policiamento da primeira CIA. Eu estava na terceira CIA, que é Miracema. Eu estava apreendendo mais loló do que maconha, porque é uma droga que está se tornando cada vez mais comum. Vamos lá? Ali mostrou anterior o desvio, né? E o comandante já falou sobre a questão das abordagens, que aquela coisa, o policial ele precisa fazer abordagem. Até porque, eu falo, eu sou carioca, eu estou há 7 anos aqui na região. A gente que veio de uma cidade maior, a gente conhece uma realidade diferente.
Eu me sentia mais seguro sendo abordado, porque é melhor você ser abordado por policiais do que por criminosos. Então, essa é uma questão, claro, você andando certo, você não tendo problema nenhum, não há por que temer. Pelo contrário, você deveria se sentir muito mais seguro porque a polícia está atuando na sua região. Assim como vai te abordar, pode abordar alguém que mal intencionado, que quer cometer um roubo, um furto, um homicídio próximo da sua área, da sua residência. Por favor. O que acontece? A maioria das nossas abordagens, elas são feitas em locais conhecidos por pontos de venda de droga, de atuação das facções criminosas. Mas isso não impede da pessoa ser abordada em qualquer outro lugar. As abordagens, elas focam pessoas em atitudes suspeitas, né? Então isso pode ser em qualquer lugar. Dependendo de denúncias também, dependendo do movimento, a pessoa olhou a polícia, já começa a fazer assim, querendo fugir, você já vai abordar para saber se tem alguma coisa errada, né? Então isso pode acontecer em qualquer lugar. O comandante tocou num ponto principal, denúncia. Senhores, a gente vai disponibilizar no final aqui os meios mais práticos, até o WhatsApp para denúncia. Hoje em dia todos usam, acredito, o WhatsApp. Às vezes a pessoa fica receosa, tem medo de denunciar. Eu acho que aqui a gente tem uma questão particular da cidade, que tem um número muito grande de policiais, da região no caso, que trabalham e que moram aqui. Acredito que todo mundo tem um vizinho, primo, conhecido, policial, que fica muito mais fácil de conversar, de passar informação, da gente atuar. É a nossa única forma de poder atingir. Só lembrando, né, que a gente tem o nosso artigo 144 da Constituição, que trata sobre a responsabilidade da segurança pública, dizendo que é dever de todos e também das polícias, militares, civil, dentre outras. Então a gente precisa dessa colaboração, a gente precisa que a sociedade mostre que não está satisfeita com aquela questão delituosa. Eu estava conversando com o nosso amigo chefe da Guarda Municipal, responsável pela Defesa Civil, sobre a gente fazer operações em conjunto, um trabalho em conjunto com as nossas guardas municipais. A gente precisa, sim, mostrar a presença dos nossos órgãos nas áreas que a gente hoje há um costume, como já me foi falado, de consumo de drogas, de pessoas ali que dali podem praticar qualquer outro delito. A gente precisa, sim, mostrar que estamos presentes. Para isso, a gente precisa dessa parceria. Para isso, a gente precisa desse trabalho em conjunto. Próxima. Vou falar sobre o... Pode voltar o patrulhamento, por favor? Eu tenho, no total, hoje, 36 policiais atuando aqui, né, em Aperibé. Seja na modalidade de policiais do policiamento Patamo, que é aquela viatura maior que vocês já viram. A gente tem o outro setor, que é a viatura mais baixa também. A gente tem o DPO de Aperibé, onde as denúncias são encaminhadas diretamente. A gente tem o PPC da Ponte Seca, que é até a sede da companhia, o local onde eu, por favor, subtenente Macieira, é o meu sargenteante, meu auxiliar, meu subcomandante de companhia, vai estar presente também na minha ausência, e a gente vai fazendo os trabalhos integrados. A modalidade de RAIS, que é o regime adicional de serviço, a gente ainda não tem empregado aqui, que é aquele regime que o policial trabalha na folga. Conversei com o nosso prefeito para, posteriormente, a gente alinhavar, porque existe um modelo de policiamento chamado policiamento presente. A gente tem lá no Rio, policiais trabalham no seu horário de folga, se inscrevem. Para quê? Para que eles trabalhem nas áreas onde deva ter uma maior atuação, seja na área de uma mancha criminal, seja entidades públicas, colégios principalmente. E a gente vai conversar sobre essa questão, alinhavar, ver as áreas que aqui melhor necessitam desse modelo de policiamento. Só lembrando que essa questão traz mais segurança, traz mais presença policial, entendeu? E, com certeza, a nossa polícia militar é uma polícia preventiva. Nosso objetivo é prevenir, desestimular um ato criminoso. Sempre assim, para que a gente possa manter a nossa estatística baixa. A gente tem uns números tão baixos em relação ao Rio de Janeiro, uma cidade onde a cada 1 minuto 4 pessoas são assaltadas. O número de letalidade violenta, as mortes por uso de arma de fogo, qualquer outra coisa são maiores.
Então a gente quer essa tranquilidade, poder sair de casa, quem é pai, quem é mãe, ver seus filhos indo, voltando no colégio, quem tem filho adolescente, saber que a tendência a eles se envolverem com drogas é menor. É para isso que a nossa polícia trabalha. Por favor. Aqui a gente tem as nossas apreensões realizadas em matéria de droga. Infelizmente, a gente na região, a gente olha, né, parece uma quantidade grande, mas eu acho que eu posso afirmar que isso não daria para 2 semanas numa região como Pádua e a Peribé. Infelizmente, aquela coisa, o vício acaba sustentando isso tudo. Ninguém compra droga, dificilmente, sem financiar diretamente uma facção criminosa, seja ela qualquer que seja. Por favor. Aqui a gente tem, como eu falei, os nossos números, né? Disque denúncia. A gente tem o número de WhatsApp também, que a gente pode fazer uma denúncia direta. Um local, um terreno, uma casa abandonada, uma casa invadida. Pessoas, como falam, em atitudes suspeitas. Às vezes eu falo assim, no Rio, tomo sempre como exemplo uma cidade maior e coisas que a gente não quer que chegue aqui, a pessoa ela sai de casa e acaba sendo assaltada. Tem um veículo estranho, poxa, todo mundo aqui que mora numa rua há mais de 6, 4 meses, conhece os vizinhos, sabe quem é dali, quem não é. Então, por favor, esses são os nossos veículos de denúncia. Fiquem à vontade para fazer as nossas denúncias, para passar essas informações para que a gente possa atuar, tá bom? Alguém deseja fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Sim, por favor. Meu nome é Vinícius, secretário do município, e estou pensando aqui o que acontece. A polícia trabalha para que eu estiver errado, seja corrido de simples estatística. E infelizmente eu estou no rural hoje, eu não falo com a porcentagem que eu posso, né? Mas é difícil o produtor, e conhece todos, que não tenha sofrido algum tipo de. Hoje o produtor você coloca uma bomba elétrica para uma irrigação, no outro dia não está lá. Sim. E eu estou falando isso, eu passei isso por 2 anos atrás, quando eu fui visitar lá na propriedade, e eu fui fazer o boletim de ocorrência. Só que quando eu fui furtado lá, todos os meus vizinhos já tinham sido furtados, questão de boi e gado. Aí quando a pessoa que me atendeu lá, eu fui cometer isso, ela falou assim, mas Vinícius, aqui não tem ocorrência nenhuma, a gente não sabe disso. Então sou eu que fui lá. Então a gente sabe a dificuldade que é, e sei lá, a gente podia pensar alguma coisa, conscientizar o produtor, fazer reuniões com os produtores, né? Porque às vezes a gente sabe que a cultura do produtor nosso aqui, aí vou lá perder meu dia. Lá. O produtor nosso agora, você deve saber, tem uns 15 dias atrás, ele chegou na propriedade dele, deixou a moto na beira da estrada, com a chave na ignição, e subiu para a horta dele de quiabo. Quando ele voltou, a moto estava lá, uns 15 dias. E com certeza ele não foi registrar queixa, com certeza. Então a dificuldade maior do produtor é essa dificuldade que ele tem de fazer o boletim de ocorrência. Porque sem isso, acho que é difícil para vocês saberem o que está acontecendo. Só que a zona rural hoje, 90% dos produtores hoje, eu tenho aqui o Virley, que é produtor rural, o próprio prefeito também é produtor rural aqui, sabe do que eu estou falando. Então, não sei, fazer um tipo de ação, uma ideia, se eu queria passar por isso. Eu agradeço, a gente vai trabalhar assim em cima disso. A Josiane está anotando os nossos pontos, as nossas perguntas. Até para quê? Porque na próxima reunião de café comunitário, a gente vai dar, tá entendendo? Uma resposta para vocês, seja em matéria de apreensões, estatísticas, e trazendo a nossa realidade da região. Essa questão rural é imprescindível, a conscientização dos moradores, até porque quando quem tem o veículo furtado deixa de registrar, não há como a gente saber a placa do veículo, o modelo, vai ver se o veículo passa pela gente, a gente não sabe, não está no sistema, porque a gente tem aparelhos. Eu tenho um modelo de policiamento, de motopatrulha, que são os policiais que trabalham nas motos, que vê a questão do trânsito e tudo, e podem acabar identificando, como qualquer outro policial, um veículo roubado, que consta no sistema como roubado. Isso que a gente quer levar à conscientização. Quando é feito um registro de um bem seu que não está mais contigo, foi levado de forma por roubo, furto, ele consta no sistema como veículo roubado. Ele pode não ser recuperado aqui, mas em qualquer outro lugar que alguma autoridade policial
for puxar a documentação, vai constar como veículo roubado. Aí sim a gente constaria até na nossa estatística de veículo recuperado. Todo mês faz essa reunião, prestação de conta. Seria bom... Posso pedir um convite, por favor, para essa reunião? Se vocês pudessem... Sim, podemos. Né? Semana que vem já vai ter essa reunião. Sim. Aí eu já chamou um convite para vocês. Vamos fazer esse contato sim, porque é de total interesse nosso. Tá bom? Deixa eu falar aqui. Eu acho que o motivo das pessoas não fazerem registro dos seus furtos é muito demorado. Eu já fiz quando furtaram meus documentos. Mas essa parte eu acho que não é nem com a Polícia Militar, é o sistema da Civil, não é isso? É isso aí. Então, eu acho que teria que tirar um pouco de burocracia para ficar mais fácil. Como o Vinícius falou, o pessoal da zona rural, o cara talvez trabalha serviço braçal, eu não posso perder um dia, e é um dia mesmo praticamente que ele vai perder. Se tiver lá umas 2 ou 3 pessoas já fazendo um registro, ele vai perder o dia dele mesmo. Então, eu acho que dificulta. E voltando a falar de um ponto aqui de furto em residência, eu acredito que nesse ano de 2019 caiu muito aqui a Peribé, porque quando está com muito furto, a gente vê os comentários e a gente, na verdade, não tem visto. Droga, não. Droga a gente vê falar, o que a gente vê que aumentou mesmo entendeu? E a polícia vem fazendo o trabalho, mas acho que a demanda é maior, né? A questão de droga, a gente tem notado também uma predisposição a diminuir, não a quantidade, mas o enfrentamento, né? Porque antes a gente começava a enfrentar a polícia, estão fazendo as coisas mais escondido. Então, um modo de atuação diferente. Isso é um pouco favorável. Porque quando começa a enfrentar, daqui a pouquinho tem troca de tiro e querem comprar mais armas e a gente tem que atuar com um efetivo maior, aí daqui a pouquinho cai numa situação em que não tem jeito, né? É a defesa da vida do policial ou de outro. Então acaba alguém morrendo nessa situação. Isso a gente não quer. Com relação aos furtos, eu andei dando uma apertada boa, uns 4 meses atrás. A gente começou a passar para todas as guarnições através do WhatsApp. Aconteceu aqui, aconteceu tantas horas, né? Aconteceu tantas horas, a gente tem que acabar com isso, né? Aqui em Itauacara a gente teve uma redução boa com relação a isso aí. Não quer dizer que não vai acontecer, daqui a pouquinho alguém vai ser solto de novo e vai começar tudo de novo, porque isso aí é um ciclo. Então a gente trabalha no sentido de, a gente apaga o fogo naquele momento, mas é muita gente envolvida com coisa errada. Por isso que a gente precisa tomar uma medida diferente, né? Não só a medida do policial militar, porque o pessoal acha que segurança é só coisa de polícia, né? É segurança em todo lugar. A gente vai fazer um colégio militar, um colégio de 1º grau, de 2º grau, municipal, estadual, ele tem que ter a segurança. Ele tem que pensar na segurança dos alunos, né? Como é que quem entra, quem não entra, se as instalações estão adequadas, se o muro não tem um buraco no muro, se tem algo que o cara possa vender uma droga para um aluno, então tem que fechar bem a entrada, tem um sistema de câmera para poder... Então, quer dizer, cada órgão tem que preocupar com a sua segurança também, né? Porque a gente tem que colocar na massa do sangue que segurança é importante. Por que eu estou falando isso? Nós temos instituído aí pela Secretaria de Estado de Segurança Pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública, que é um conselho em que cidadãos se reúnem, fazem reunião mensal com a obrigatoriedade do comandante do batalhão e do delegado, discutirem segurança pública naquela reunião. E o único batalhão que não tem Conselho Comunitário de Segurança é o de Pato. Ninguém quer. Eu falo, por que ninguém quer? Não, a gente não considera importante. Então, o que acontece? Qualquer dos senhores que queiram montar um Conselho Comunitário de Segurança, é uma reunião por mês, para sentar e discutir segurança pública, é uma coisa boa, porque é aberto ao público, às autoridades. Então, a gente senta, o comandante vem, o delegado vem, e a gente discute segurança pública. Por que eu acho isso importante? Porque quando está tudo tranquilo,
não aparece ninguém, mas daqui a pouquinho aconteceu alguma coisa, enche. Mas aí não tem jeito, né? Já aconteceu, né? Se a gente puder ter mecanismo de prevenção, melhor. Eu falo de uma coisa também que pode abrandar a criminalidade, mas às vezes o pessoal quer me bater por causa disso. É a minha visão técnica. Eu acho que os presídios tinham que ser municipais. Pô, mas eu não quero presídio na minha cidade. Isso aí acarretaria duas coisas. A primeira, cortava contato de preso daqui com preso de fora. O cara vai para o Rio lá, recebe telefone, onde ele vai comprar droga, onde ele pode comprar arma e volta, né, praticamente com uma pós-graduação no crime, né? Modos diferentes de atuar. Então, se o presídio fosse municipal, quem estava preso aqui em Aperibé ia ficar aqui. Ganha a família do preso também, que tem famílias aí que são famílias de gente trabalhadora, mas infelizmente um membro da família saiu para o lado errado. E isso obrigaria também ao poder público de atuar mais forte na educação, porque se eu não vou atuar forte na educação, eu vou ter mais criminoso. Se eu tenho mais criminoso, eu vou ter que cuidar mais dos presos. Então eu acho que era uma medida eficaz, mas depende do governo federal, né, dos deputados, etc. E não sei se o lobby seria favorável a isso nesses locais, não, mas eu defendo muito isso daí. O programa Segurança Presente, que o Nagem falou, é um programa que está tendo sucesso no Rio de Janeiro, em que policiais militares são contratados na época de folga, né, e recebem uma viatura e um jaleco da Segurança Presente e passam a atuar em repressão ao crime naquela região. O Rio de Janeiro conseguiu, alguns locais, a colocar o índice zero por causa desse tipo de programa. Está se estendendo para Niterói, está se estendendo para a Baixada, e a coordenação do Segurança Presente está oferecendo a mesma oportunidade a todos os municípios. Então está aqui aberto a todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, especialmente aqui do 36º BPM. Outra coisa que a gente está falando é o seguinte: eu quero pedir aos senhores que quando virem qualquer notícia de WhatsApp, que está popularizando essas notícias, olhem com carinho, prestem atenção no que está falando, vê se não tem uma coisa de gente querendo denegrir a imagem de alguém. Por quê? O que mais a gente vê é fake news, né? Você vê lá, você fica indignado, você xinga o cara, olha, pô, o cara fez isso e tal, depois descobre que é fake news, que não era ele, que não tem nada a ver. E fora aquelas denúncias também, denúncias entre aspas, que são coisas maldosas, que a pessoa joga no Facebook, queimando o filme de alguém, sem procurar saber o que aquela outra parte tem a falar. Às vezes isso acontece muito com órgão público, seja polícia, seja vereador, seja prefeito, a pessoa joga uma imagem ruim lá e depois você descobre que não é nada disso, ou nem descobre. Tem órgãos de imprensa que são maldosos nesse sentido, que eles já fazem isso de propósito. Uma vez fizeram uma minha lá em Itaperuna, quando eu estava comandando em Itaperuna, em que jogaram no blog lá. Aí eu olhei e falei assim, aí conversei até com um general do Exército, que é lá de Itaperuna também, estava falando com ele e falei assim, rapaz, deixa para lá. Eu falei, mas deixa para lá, é meu nome, né? Eu sou cidadão itaperunense, é meu nome, eu tenho uma família aqui, de tradição. Aí ele falou assim, não, deixa para lá, porque se você pedir uma carta-resposta, ele vai divulgar aquela denúncia de novo, para depois colocar a sua carta-resposta. Então vai jogar duas vezes aquela situação ruim, mas quem te conhece sabe que isso aí é mentira. Que me incomodou, mas depois eu fiquei pensando bem, ele tem razão. A pessoa faz isso, a pessoa maldosa que faz essa situação é querendo foco, querendo aparecer. E se você der mais alimentar o fogo, né, a coisa vai se expandir. Então eu vejo
às vezes lá alguém denegrir uma briga política, alguma coisa, eu já penso, ó, não dá para mim não. Porque o cara que é bom, que você vê a índole boa dele, no mínimo, ele recebeu uma denúncia, tipo assim, pô, o prefeito não fez isso. Ele vai no prefeito, pô, estamos falando que o senhor não fez isso. Aí o prefeito dá a resposta dele e ele publica junto com o prefeito falou que vai fazer, o prefeito falou que está programado, porque às vezes está programado e não foi feito ainda porque, né, não está no orçamento. O que acontece muito com o órgão público é isso. O que acontece com o órgão público? Não é igual o particular, que você tira uma carteira do bolso, fala assim, ó, eu quero comprar um negócio que custa R$50, vou ali e compro. O órgão público ele tem empenho, tem, né, tomada de preço, tem uma série de circunstâncias que atrasa a liberação do dinheiro para aquela situação. Então a gente tem uma situação emergencial, mas eu não posso dar um cheque da prefeitura para pagar para fazer aquilo ali. Eu tenho que fazer uma licitação primeiro ou uma tomada de preço para saber quem vai oferecer o menor preço em cima daquilo, apresentar aquilo, né? E depois daquilo mandar para o setor financeiro, né, fazer a ordem e liberar a verba. Às vezes demora, às vezes não está previsto no orçamento. A gente trabalha na Polícia Militar com a pequena verba recebida do nosso comando geral. A gente tem que jogar cada item e subitem. Por exemplo, eu quero pintar o DPO. Eu tenho que prever com 4 meses de antecedência tantos galões de tinta para sair na previsão de 4 meses depois. Então, pô, tem que pintar aqui agora. Não tem como pintar agora. Daqui a 4 meses eu tenho como prever. Então aí sim, depois que prever, que vier a verba destinada para aquilo, aí você pode pegar aquela verba lá e gastar naquele sentido. Então essa é a dificuldade do órgão público. Então só queria passar isso para o senhor, que às vezes eu vejo aí muito nesse Globo Notícias, esse negócio, aparece na televisão, essa reclamação, a pessoa vai lá, aí vai na semana, o repórter vai lá naquela semana e vai na semana seguinte metendo cacete, né? Falando mal, né? Mas eu fico olhando, em uma semana o órgão público não tem como fazer certas coisas, não tem como você contratar algum material para fazer. Então, isso é para aparecer. Aquele repórter faz aquilo aproveitando a necessidade do povo para poder se dar bem em cima. Claro, se você conseguiu entrar em contato com alguém da administração e esse alguém da administração bateu o martelo e falou assim, olha, no dia tal estaremos aqui, aí tudo bem. Se não apareceu lá, você faz uma matéria ou reclama, por que não veio, né? Então a gente está numa época que todo mundo critica tudo, mas sem saber do outro lado, né? E eu acho isso aí muito, se a gente for procurar as raízes disso aí, a gente vai achar na época que o Brasil foi descoberto. Há 500 anos já a gente vem nisso e a gente não conseguiu se livrar desse karma, desse peso, porque tem país que foi uma colônia de exploração e outros de colonização. O nosso foi exploração. Então vinham portugueses, depois espanhóis, né? Depois vieram para o Brasil para tirar nossas riquezas e mandar para lá. Então a gente associa todo o órgão público de uma forma à exploração, porque naquela época se explorava, tirava o pau-brasil, tirava o ouro, que era um órgão público na época. E os órgãos públicos tentam até hoje livrar desse karma, de tentar fazer. A gente vê administrações sérias, administrações responsáveis que estão sendo criticadas no dia a dia, porque o ser humano já traz isso dentro de si, na sua bagagem, e não consegue às vezes esperar um pouco. Então eu peço aos senhores que tenham um pouco de questionamento quando lê qualquer matéria dessa. Citando aqui um livro, né, que tem um livro que ele chama Adams Óbvio, é um nome até engraçado, quem quiser procurar depois. Ele cita um marqueteiro americano, que ele era um adolescente e teve um gerente de uma empresa que foi dar uma palestra
para aqueles alunos lá e falou como que era a empresa, como era o marketing, e ele se apaixonou naquilo. Uma semana depois ele foi procurar esse gerente na empresa e falou que queria falar com o gerente, com Oswald, se não me engano. E para surpresa de todos, o gerente resolveu atender ele, porque estava com a tomada, mas como ele se apresentou como aquele aluno, o gerente ficou curioso. Falou, pô, o aluno, né, veio me procurar aqui e tal, vou arrumar um espaçozinho para atendê-lo. Aí atendeu aquele aluno e o aluno falou assim, eu quero trabalhar com o senhor, quero que o senhor me arrume um emprego na sua empresa. E o gerente olhou, conversou um pouco com ele e falou assim, mas você é um cara simples, você não tem nenhuma genialidade, você não tem nada que... eu não tenho como te empregar. Aí ele virou e falou assim, o senhor não tem hoje, o senhor acha isso, mas eu vou trabalhar com o senhor. O senhor põe isso na cabeça, eu vou trabalhar com o senhor. E foi embora para casa. Aí o gerente ficou preocupado com aquilo, falou, pô, esse cara falou com tanta firmeza, falou... que no dia seguinte a gente mandou chamar o garoto de volta e deu um emprego simples para ele, para organizar as coisas assim, para poder observar mais, porque ficou encucado com aquilo. E o que acontece? Ele começou, toda vez que o gerente brincava com ele, ele dava uma resposta falando assim, o senhor já percebeu que tem como aumentar a sua produtividade? Aí dava uma... só observando. E o gerente começou a ver algo de diferente nele. E chegou um dia que ele falou assim, olha, eu estou com uma empresa de papéis que está precisando aumentar suas vendas. Eu vou te mandar para lá 2 dias, vai ser seu teste. Você fica lá 2 dias e tenta ver o que você pode fazer para ajudar aquela empresa. E a empresa de papéis, ele ficou observando como é que se faziam os papéis e tal. Aí apresentou no final do 2º dia para o dono da empresa, falou assim, olha só, eu tenho uma proposta de marketing para o senhor. Está aqui, os papéis são da melhor qualidade, é feito com água pura, né? Os empregados se preocupam com a limpeza, se preocupam com fazer bem feito. Ele falou, mas isso todo mundo sabe. Mas eu não precisava te chamar aqui para poder fazer isso. Isso aqui eu sei. Aí ele falou assim, o senhor sabe, mas eu não sabia quando eu vim aqui. Então, faça essa propaganda. Aí ele, não, mas eu não vou fazer essa propaganda. Porque os outros donos de fábrica de papéis, eles vão rir de mim. Porque nós sabemos disso. Ele falou assim, o senhor vende para quem? O senhor vende para eles ou vende para o cidadão que está lá na rua? Ele eu vendo para o cidadão que está lá na rua. Então ele fez esse marketing e aumentou em 30% as vendas, né, de uma empresa grande. E esse rapaz, Adams, ele ficou conhecido como Adams Óbvio. O óbvio veio disso. Ele viu o óbvio que muitas pessoas passam no dia a dia e não veem. A gente tem que ver o óbvio. Às vezes o óbvio está na cara da gente. Às vezes a gente olha e não consegue enxergar. Às vezes você olha ali, sabe que aquilo é um fake news, ou sabe que é uma mentira, ou sabe que alguém está tentando te conduzir para um lado, e você não consegue observar. Então a gente tem que parar, pensar, né, e tentar ver o lado bom, principalmente o lado bom das coisas. Eu deixo esse recado porque eu me preocupo com isso, de ver o lado bom. Vamos ver o lado bom. De vez em quando você encontra um policial desestimulado, não, o mundo está acabando, não tem jeito. Eu falei, senta aqui, meu filho. Sabe por que você acha isso? Porque você tem um contato diário com um criminoso. É o cara que agride a mulher, é o outro que está traficando, é o outro que acabou de furtar uma casa. É natural que você pense isso, porque você está tendo contato diário trabalhando com isso, mas você não pode levar isso para casa. Pense que tem um outro lado. Às vezes você não tem contato com o outro lado, mas tem um lado bom. Tem pessoas que trabalham em prol da comunidade, tem pessoas que fazem o bem, não é? Então vamos tentar explorar esse lado. Eu queria deixar só esse recado e passar a palavra para quem, não sei se tem mais alguém que queira falar, né?
para que a gente possa... E, gente, se tiver alguma crítica, vamos fazer crítica. Porque sem crítica não tem como melhorar. A falsidade ideológica, ela é trabalhada mais na delegacia, né? Geralmente a gente, quando pega uma ocorrência, a gente deixa na delegacia e a delegacia que faz a investigação, que apura, né? A gente vê aí, às vezes, uma pessoa, né, com algum documento falso, né, alguma coisa, se apresentando como sendo outra pessoa, né? Então a gente, quando detecta isso, qualquer órgão público pode fazer essa denúncia direta na delegacia também, perceber isso. E a gente também, qualquer um, né? E a gente também, quando pega, chama a polícia, que a gente vai no local e apresenta para a delegacia, onde vai ser o seu registro e vai ser apurado. Né? Porque é uma questão um pouco mais, precisa de uma apuração para saber até que ponto que está acontecendo. Então, em termos gerais, é isso aí. Mas se tiver algo mais específico, a gente pode falar sobre isso também. Rapidamente. Temos secretários de educação, professores, diretores aqui presentes? Sim. A gente tem a nossa reunião, Conselho de Segurança Escolar. Acontece em Pádua, só administração. Mas, por favor, a gente vai levar o conhecimento também. Acredito que já é de conhecimento de todos. A presença do setor de educação é totalmente necessário. Até porque a gente pode desenvolver um trabalho melhor nas portas de colégio, conversando com diretores, professoras, a respeito dos casos que a gente tem, infelizmente, de drogas, comportamento agressivo dentro do colégio, bullying. A nossa corporação, nosso batalhão, a gente tem policiais, vocês já devem conhecer do Proerd, que, por favor, abre, fique de pé, faz um trabalho já, a longo prazo já com os alunos, através da conscientização do risco, perigo do consumo das drogas e dentre outros assuntos mais. E no caso é de total interesse nosso também, desenvolver até modalidades de policiamento, que a gente possa atender em conjunto com a nossa guarda municipal, os horários de saída, horários de entrada de colégio, horários até que propícios para pessoas mal intencionadas oferecerem drogas para alunos, como a gente tem inúmeros casos, mas de qualquer forma, a presença dos senhores é totalmente necessária e vai ajudar muito a gente fazendo essa troca de informações, tá bom? Agradeço. Sim. Falando nisso daí também, lembrando que se tiver alguma escola, algum órgão público, algum que queira que a gente dê uma passadinha no colégio para dar uma olhadinha nas instalações, que a gente pode dar uma sugestão, né, de algo que esteja frágil para a gente ajudar na segurança. A gente está aqui também para poder ajudar. E falar de outra situação que nós temos aí recentemente em todos os batalhões, uma viatura e por 2 policiais militares, um masculino e um feminino, fazendo patrulha Maria da Penha. Todas as ordens judiciais de restrição agora dadas pelo juiz, ele encaminha para a patrulha Maria da Penha e essa patrulha vai na casa da pessoa saber se está sendo cumprida a restrição, fazendo um relatório. Então isso também para poder tentar diminuir a violência contra a mulher. Talvez uma autonomia para multar, eu não sei, porque a advertência está sendo feita.
É bom falar nisso, né? Porque a principal é isso, a educação do povo, né? O povo tem que pensar também no próximo, né? Então a gente encontra de vez em quando alguns casos desses daí. Mas é importante frisar que o novo Código Brasileiro de Trânsito, ele foi instituído em 1998 e ele mudou um pouquinho a característica do trânsito, definindo como aqueles casos de estacionamento, parada e circulação como de âmbitos da prefeitura, no caso guarda municipal. Então alguns desses casos a gente não tem como infracionar. O que a gente faz? A gente presta apoio. Se tiver uma queixa, no caso a guarda municipal, a gente vai junto, né? Eu sempre digo que a parceria é sempre bem-vinda e a gente, agora com relação a algo mais, algum evento, som alto, alguma coisa, também tem a postura municipal para saber se tem alvará, se não tem, se está excedendo o que foi colocado no alvará, tudo é uma questão também de fiscalização. E a gente está aí para apoiar. Qualquer dos órgãos que queiram pedir à Polícia Militar o apoio, a gente está aí para apoiar. Respondendo a pergunta do senhor que já conversou comigo um pouco antes, isso, o senhor Evaldir, a gente está tentando incluir ao município da gente, no caso, a PDS, ao CTB, Conselho Nacional de Trânsito, e nós temos, no caso, muitas coisas boas a ser feitas, mas é de pouco a pouco e é muita limitação. No caso, agora fizemos licitação para comprar móvel, para mandar de Retran. A secretária conseguiu uma viatura para pôr na rua, para estar, no caso, auxiliando melhor, entendeu? O município. E estou passando muita luta, cara. Não é fácil, não. Sei que é coisa complicada, mas se Deus quiser, brevemente, vou estar atendendo o pedido do senhor como o município todo. Depois que a guarda estiver lutando, tudo certinho, hoje nós estamos trabalhando com orientação. Infelizmente, várias pessoas aí no município que já conhecem o trabalho da gente que na maioria das vezes, vive com a gente todos os dias, só que primeiro que não obedece a sinalização. Então, gente, eu quero pedir, mediante o TBOD agora, que tanto eu como a secretária está lutando para fazer o melhor para ele. Se Deus quiser, com o prefeito que está dando o maior apoio, até o fevereiro, março, já vai estar incluído no CTV aí, vamos estar dando uma resposta melhor para o município. Tá bom, gente? Muito obrigado. Só para, aproveitando aí a fala do Lindomar, já tem algumas leis, né, que permite o poder, a guarda, já foram aprovadas por essa casa, acredito que foram todas necessárias para que a guarda possa estar efetuando com o seu trabalho. E caso precisar de mais alguma, com certeza essa casa aqui está pronta a ajudar. E, na verdade, que a PLB, o trânsito é meio diferenciado de outras cidades, tá? Estacionamento em área proibida, dentro de esquina, a coisa aqui é feia. O cara tá vindo com a seta ligada para a direita, não confie que ele entra para a esquerda, tá? Isso acontece direto. Então, isso aí eu estou junto com a Polícia Militar, com a Guarda. Eu acho que só vai ter efeito quando mexer no bolso, quando a Guarda tiver poder de multa, ou eu não sei se a Polícia Militar, mesmo se for convidado para a Guarda, se pode atuar nessa área. Mas se puder, eu acho que a partir daí que vai começar o povo a respeitar mais o trânsito, né? Mais alguém aí? Gente, vamos falar. Quem quer falar, levanta a mão, fala. Não? Quer falar alguma coisa? Depois eu vou. Tá. Então, deixa eu falar a última aqui, você fala, eu fecho aqui. Só convidar também o prefeito, a Câmara, se quiser a gente pode, alguns municípios conseguiram grandes progressos em tudo isso aí, porque eu acho que o básico é a organização, temos que ter organização. Se a gente não pensar em organização, fica difícil. O povo tem que se conscientizar disso, que a gente está fazendo um trabalho para organizar a cidade. Alguns municípios conseguiram diminuir os índices negativos, seja de multa, seja de crime, através de plano municipal de segurança pública.
Esse plano é iniciativa do povo e pode ser também do Poder Legislativo. O que acontece? A gente senta, a Polícia Militar está aí para isso, senta a Guarda, senta a Secretaria de Educação, senta a Secretaria de Saúde, e a gente, em cima disso, estabelece um plano de intenções e a gente cumpre aquele plano. Justamente, daqui a 5 anos vai ter isso, qual é a nossa meta, qual é a nossa proposta? Esses planos ajudam a organizar o sistema municipal. Estamos aqui de portas abertas, se alguém quiser saber mais sobre esse plano, a gente chega junto para poder implantar. Tá? Só deixar esse recado aí e dizer que a Polícia Militar está aqui para poder apoiar qualquer iniciativa nesse sentido. Eu quero usar a palavra apenas para agradecer à Câmara pela iniciativa de ter convidado ao Coronel João Carlos para trazer para nós essas advertências e essa bela palestra com respeito à segurança pública, onde aqui, muitas das vezes, nós somos os principais culpados por não fazer as ocorrências. Sabemos perfeitamente disso, porque eu também já fui atingido com roubo de gado e também fiquei quieto, que a gente fica até, a verdade, coronel, até preocupado com a represária. A gente desconfia, mas não tem prova. Pode ser fulano, mas como é que você vai para lá levantar o suspeito, a gente acaba sendo até, às vezes, arrolado num processo e tendo que pagar, não é por danos morais, porque você não tem como provar aquilo. Então você não pode, é melhor ficar quieto, como o seu comandante te aconselhou a não mexer com isso. De formas que a gente, como o João falou, a Peribé realmente é complicado. Eu que ando sempre na rua, eu vi, final de semana, por exemplo, em 2 pontos de cargas, 2 pontos, que é para cargas de descarga, o usuário vem, estaciona o carro em cima daquela vaga. E o que a guarda faz? Não tem como agir. Passa, vê o carro, manda tirar, o cara tira, dá uma volta, o outro vem e coloca. Então, infelizmente, o nosso povo, vamos dizer assim, não respeita a sinalização, não respeita o trânsito. Peribé vale tudo. Não é assim. Temos um problema muito sério com ponto de táxi, estamos tentando resolver na paz. Se não conseguir, vamos ter que resolver na caneta. Infelizmente, existem meios para que se resolvam os problemas. Não na briga, mas na conversa. Se não consegue, existem outros meios que podem ser resolvidos sem que haja problema com as pessoas. De formas, eu só tenho a agradecer ao coronel por ter atendido o convite da Câmara e estamos aí à disposição. Espero que outras reuniões igual essa venham a acontecer, porque isso só vem nos ajudar, beneficiar nosso Peribé e fazer com que nós possamos cada dia trabalhar melhor e com mais vontade de trabalhar para melhorar o nosso Peribé. Com respeito ali à ciclovia, eu gostaria até de aconselhar a guarda a fazer algumas placas, poucas placas, são 2 comércios fortes que tem ali, fazer placas pedindo à população que não estacione em cima da ciclovia. Estaciona do lado, estaciona na estrada, estaciona dentro do estabelecimento que tem área para estacionamento, porque realmente atrapalha o usuário, as pessoas idosas que vêm caminhando, e a pessoa acha que ali é o lugar melhor, porque se está chovendo tem lama na estrada que é chão. Aí coloca em cima do asfalto e às vezes em cima da ciclovia, usa até a própria ciclovia para desfilar de moto. Quer dizer, então, falta de educação do nosso próprio povo. Desculpa se eu ofendi alguém, mas espero que não, e são as minhas palavras, e apenas temos que trabalhar em cima de conscientização. Acho que está encerrando a reunião. Se não estiver encerrando, eu peço licença para me retirar, que eu tenho horário marcado de 11 horas sair para o Rio de Janeiro, também a serviço do nosso município. Muito obrigado a todos, em nome do João, presidente da Câmara, e espero, coronel, que outras reuniões como essa nós vamos ter aqui em Peribé. Muito obrigado por tudo. Presidente, só estamos aqui de portas abertas, só convidar que a gente vem, tá? E só estabelecimento, só falaram aí sobre o roubo do Correio, né? Foi registrado como roubo estabelecimento público federal, por isso que não entrou no roubo em estabelecimento comercial, tá? E a gente está no caso visando o DAI, o LED, a Câmara de Exceção, entendeu? E fica muito difícil, porque hoje a gente está contando muito com uma coisa.
tráfico de drogas, entendeu? Mas que hoje sempre o melhor apoio você tem muito complicado. Agradecer aí ao João, juntamente com todos os vereadores, porque está sempre hoje proporcionando, ajudando em leis, entendeu? E todas as leis que a gente pede aqui são aprovadas, se for em prol do município. Eu e a secretária está passando por muitas críticas, porque na maioria das vezes o povo acha que liga para a Carla ou para mim, não há, e a gente de imediato não pode entender, porque tem um ofício de campo, onde às vezes sai uma briga no hospital, a gente não consegue chegar a tempo, a polícia, graças a Deus, na maioria das vezes, chega até primeiro que a gente ajuda muita gente. Só para deixar bem claro, hoje nós temos só 2 guardas por dia, então fica muito difícil, como está acontecendo com o senhor aí sobre a situação do DPO. Então a gente tem que, se puder, a gente sentar no caso nós todos, o intendente ofereceu aí, o senhor coronel, se puder participar com a gente, secretário de Segurança Pública aí, o senhor Monelar, para a gente rolar um bom estratégia para fazer um bom trabalho. O plano municipal seria isso, né? Organizar tudo. Mas a gente está aqui para ajudar, tá? E as críticas, elas vão vir. A maioria, porque o povo não compreende, né? Como falou até a fala do coronel aqui agora há pouco, né? Educação tem que vir de casa, né? Porque se não vir de casa, como falou, o colégio não vai educar o seu filho, vai só dar estudo mesmo. Na verdade, coronel, eu esperava até um público maior aqui, fiz um convite, bastante convite, mas está satisfatório. Obrigado a todos vocês que vieram aqui nos prestigiar. E queria falar também, coronel, é uma rua que tem aqui, que é a rua da Roda d'Água. Eu resido nessa rua lá. Os policiais aqui de Aperibé conhecem, é Rua da Passarela de Freixeira, Roda d'Água. Ali é um consumo muito alto de droga, né? Nesse período de seca do rio que está em baixa, banho de rio, na verdade, banho ali é para alguns, o resto é disfarce, porque eu moro ali e vejo o dia a dia. Talvez seja o local, eu não vou falar 100%, que mais se consome droga hoje. Tem uma passarela, tem uma ponte, uma passarela que liga o município de Aperibé com Cambuci, e nessa passarela tem uma descida para uma ilha. É até difícil para os policiais, né, fazer o trabalho lá, mas nesse período agora é de grande frequência de usuários de droga naquela região. Não são todos, né, não vamos generalizar, que alguns de fato é banho de rio mesmo. Queria aqui agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui, que vieram aqui sair dos seus lares para nos prestigiar aqui nessa manhã, aqui o café especial com o coronel. Obrigado, coronel, por ter atendido o meu pedido de ter vindo aqui nessa data. Muito obrigado a todos, bom dia.